Perdido no meio do Oceano Atlântico, a centenas de quilômetros da costa africana, existe um pequeno país formado por ilhas vulcânicas. Um país sem grandes reservas de petróleo, sem minas de ouro, sem rios gigantes, sem vastas áreas agrícolas. À primeira vista, Cabo Verde parece ter tudo para enfrentar enormes dificuldades, mas a realidade é muito diferente. Hoje, Cabo Verde é considerado um dos países mais estáveis e desenvolvidos da África. Sua história é marcada por desafios extremos, secas devastadoras, emigração em massa e uma impressionante capacidade de adaptação. Mas para entender como esse pequeno arquipélago chegou até aqui, precisamos voltar ao século XV. As Ilhas Desabitadas. Durante grande parte da história humana, as ilhas de Cabo Verde permaneceram completamente desabitadas. Localizadas no Atlântico, entre a África, a Europa e as Américas, elas eram conhecidas apenas por navegadores que cruzavam a região. Tudo mudou no século XV. Em meio à era das grandes navegações, exploradores portugueses chegaram ao arquipélago. Ao contrário de muitas regiões da África, não encontraram reinos, cidades ou populações locais. As ilhas estavam vazias, e isso transformaria Cabo Verde em algo único. O encontro entre continentes. Os portugueses rapidamente perceberam o valor estratégico das ilhas. Cabo Verde estava localizado em uma posição privilegiada para o comércio marítimo. Navios que viajavam entre Europa, África e Américas frequentemente passavam pela região. Com o passar dos anos, colonos portugueses começaram a se estabelecer nas ilhas. Ao mesmo tempo, milhares de africanos foram trazidos para trabalhar. Foi nesse período que nasceu a Sociedade Cabo-Verdiana, uma mistura de influências africanas e europeias que continua presente até hoje. A língua, a música, a culinária e os costumes refletem essa herança única. O centro do Atlântico. Durante séculos, Cabo Verde tornou-se uma parada importante para navios que cruzavam o Atlântico. As ilhas serviam como ponto de abastecimento e apoio para embarcações. Sua localização estratégica trouxe riqueza em alguns períodos, mas também trouxe dificuldades. A economia dependia fortemente do comércio marítimo, e qualquer mudança nas rotas internacionais afetava diretamente a população. Além disso, existia outro problema, um problema que perseguiria o país durante séculos: a falta de água. A luta contra a seca. Ao contrário de muitas regiões africanas, Cabo Verde possui poucos recursos hídricos. As chuvas são escassas e irregulares. Ao longo da história, secas severas atingiram o arquipélago repetidamente. Algumas delas duraram anos. A produção agrícola entrava em colapso. A fome se espalhava. Milhares de pessoas perderam suas vidas. Outras decidiram deixar as ilhas em busca de melhores oportunidades. Foi assim que surgiu uma das características mais marcantes da história cabo-verdiana: a emigração. Hoje, existem comunidades cabo-verdianas espalhadas por diversos países do mundo. Em alguns momentos da história, mais cabo-verdianos viveram fora do país do que dentro dele. O caminho para a independência. No século XX, movimentos nacionalistas começaram a ganhar força em várias colônias africanas. Em Cabo Verde, líderes políticos passaram a defender o fim do domínio colonial português. Após décadas de mudanças políticas e pressões internacionais, a independência finalmente chegou. Em 1975, Cabo Verde tornou-se um país soberano. Era o início de uma nova etapa, mas os desafios continuavam enormes. O país possuía poucos recursos naturais e uma economia limitada. Seria necessário encontrar novos caminhos para crescer, construindo uma nação. Após a independência, Cabo Verde investiu fortemente em educação, saúde e estabilidade política. Enquanto diversos países enfrentavam conflitos e instabilidade, o arquipélago buscou fortalecer suas instituições. Com o passar do tempo, os resultados começaram a aparecer. A qualidade de vida melhorou. O acesso à educação aumentou. O turismo cresceu. As remessas enviadas por cabo-verdianos que vivem no exterior ajudaram a impulsionar a economia. Pouco a pouco, o país transformava suas limitações em oportunidades. Cabo Verde moderno. Hoje, Cabo Verde é frequentemente citado como um exemplo de estabilidade política na África. O turismo tornou-se uma das principais atividades econômicas. As praias, montanhas vulcânicas e paisagens naturais atraem visitantes do mundo inteiro. Ao mesmo tempo, o país continua investindo em energias renováveis, educação e desenvolvimento sustentável. Mesmo enfrentando desafios relacionados ao clima e aos recursos naturais,
Cabo Verde construiu uma reputação positiva no cenário internacional. A história de Cabo Verde é diferente da história da maioria dos países. Não houve grandes impérios, não houve vastos territórios, nem enormes riquezas naturais, mas houve algo igualmente importante: resiliência. Ao longo dos séculos, os cabo-verdianos aprenderam a sobreviver em um ambiente difícil, superar crises e construir uma nação estável em meio ao Atlântico. Talvez seja exatamente isso que torna Cabo Verde tão interessante, porque sua maior riqueza nunca esteve debaixo da terra, sempre esteve em seu povo. Antes de sair, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito no crescimento do conteúdo e garante que você não perca nenhuma curiosidade incrível.